Quero relatar que no domingo, quando eu vinha de Planaltina, eu fui chamado, né, pelo telefone por uma servidora do hospital, informando o deputado Bispo Renato, o senhor que atua tanto na Secretaria de Saúde, dizendo que havia uma grave denúncia de uma morte de uma paciente. Eu até imaginei que teria sido naquele momento. Essa morte se deu, segundo ela, devido à falta de atendimento nas dependências do Instituto Hospital de Base. Eu me desloquei para lá imediatamente, isso já era mais 2 horas, inclusive ainda não tinha almoçado, mas cumpri o meu dever de ofício, fui até lá e, muito diferente do que diz a imprensa vinculada ao governo, primeira coisa que eu fiz, primeiro por educação e depois por dever de ofício, foi apresentar essa carteira aqui, que é a carteira de parlamentar, e justifiquei que estava lá a 2 servidoras, deputado Vazir, como parlamentar, como vice-presidente da Câmara e como policial civil, por uma razão simples: eu ando armado, sempre andei armado, porque sou policial, estive na rua há 30 anos, então é assim que eu faço, inclusive para agir em defesa da sociedade. Houve uma primeira resistência e depois eles autorizaram. A segunda identificação ocorreu minutos depois, presidente, que já foi com um vigilante. Esse, inclusive, me reconheceu, me chamou pelo nome, e eu disse para ele o que eu estava fazendo. Foi autorizado e nós seguimos, eu e um grupo de assessores, até o 4º andar. E aí, deu para ver claramente onde estava o problema, até porque eu já sabia onde estava o problema. Aí sim, houve uma reação muito dura. E aí, se o vídeo já estiver em condições... Bom, gente, aqui deixa bem claro, quando vocês veem o vigilante naquele canto ali, o que aconteceu nesse momento? Quando nós fomos entrar, ele tentou puxar a arma. O vigilante tentou puxar a arma. Talvez iria matar o deputado e os demais assessores. Por isso que ele se encontra no canto. Porque nesse momento, aquela menina que está gritando, que é uma vigilante, avançou em cima dele e não em cima de mim, por isso que eu estava livre. E o meu assessor, preparado, que é um policial, botou a mão na mão dele, para que ele não puxasse a arma. E nesse momento, com o dever de ofício agora de policial, eu determinei, sem sacar a minha arma, diferente do que a imprensa vendida tenta colocar a cada minuto, que o deputado Wellington sacou a arma, não saquei a arma, e as imagens mostram isso, claramente. Eu não sei onde é que estão, alguém viu eu sacando a arma. Pelo contrário, quem tentou sacar a arma e não conseguiu, foi o vigilante de nome Bruno. E aqui eu quero abrir um parênteses. Todo mundo sabe da minha relação com os vigilantes. Todo mundo sabe do tratamento que é dispensado a esse importante profissional. Sempre os respeitei. Mas aquele vigilante não está preparado para atender a população. Tanto é que tentou sacar uma arma contra o parlamentar. E as imagens que serão apresentadas à polícia, ao Ministério Público, demonstram claramente. E volto a dizer, por 3 vezes o parlamentar foi identificado, nas 3 condições. Mas aí, eu quero pausar para dizer uma coisa. Por que dessa campanha? Toda essa campanha, localizando a discussão entre uma suposta briga, uma suposta agressão do parlamentar ao vigilante, tem aí um objetivo. O objetivo está aqui. O objetivo era tão somente esses papéis que eu tive acesso. Exatamente esses. Esses são os originais. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a morte de uma paciente, relatada pela própria médica. Eu fui lá buscar o documento. Está aqui. Esse documento, essa história, as emissoras vinculadas ao governo não querem dar. Eu já pedi algumas vezes. Falei, não interessam a vocês? É mais importante divulgar uma suposta discussão entre o parlamentar e o vigilante?
a divulgar a morte de uma paciente por falta de atendimento, por incompetência da direção do Instituto Hospital de Base. E daqui a pouco nós vamos conseguir colocar o que diz a dona do Instituto Hospital de Base. Se alguém viu a matéria da Record hoje, ela disse: o meu instituto, porque foi isso que o Hollenberg fez. Ele deu o Instituto Hospital de Base para que nós, parlamentares, não pudéssemos fiscalizar para que isso acontecesse. Uma pessoa morreu por falta de atendimento. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é uma médica, doutora Sandra Marques e Silva, que detalha a forma como a dona Márcia Aparecida morreu. Quantas donas Márcias Aparecidas terão que morrer até que esse maldito instituto seja devolvido ao povo? Saia das mãos de pessoas que acham dono e que nós, parlamentares, não podemos fiscalizar. Temos que pedir autorização até que eles limpem as provas dos crimes cometidos. Será que nós não podemos fiscalizar aquilo que é pago com recurso público? Essa casa foi ao Ministério Público, essa casa foi à Polícia Civil, essa casa foi ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público Federal, para denunciar. E eu quero responder pela suposta agressão, mas eu quero que agora a gente comece a discutir a morte da dona Márcia Aparecida. Ou nós vamos ficar só falando da minha discussão com o vigilante. A médica disse aqui que lá está correndo risco de contaminação por meningite. Eles estão preocupados com a contaminação que eu levaria? A médica está dizendo que eles estão correndo. E digo, ao final, o que eu fui fazer lá, para os que não saibam, foi exatamente buscar isso aqui. Tentei, deputado, entrar na UTI pediátrica, porque havia denúncia que lá o ar-condicionado não está funcionando. Enlouqueceram e não deixaram eu entrar. Eu não quis ir para o embate novamente. Pedi a relação de medicamento, conforme vocês viram. Não foi entregue, porque não tinha medicamento. Por falta de medicamento, está escrito aqui, a pessoa morreu. A pessoa morreu. Presidente, se deixar o vídeo agora, acho que o vídeo agora está em condições. Logo na primeira entrada eu me identifiquei por 2 vezes. A primeira para as 2 funcionárias e logo em seguida para o próprio vigilante. Então, aconteceram 2 identificações e uma terceira na escada. As filmagens mostram isso claramente. A briga entre o parlamentar e o vigilante está tendo um peso muito maior do que a morte, né, de uma paciente. Exatamente por falta de tratamento adequado, pela omissão do Estado, pela omissão da direção desse instituto. A diretora vice-presidente do Instituto Hospital de Base afirmou que o deputado não cumpriu todos os protocolos de identificação. Independente da situação dele de parlamentar, eu sou um serviço social autônomo. Como serviço social autônomo, a autorização de entrada de pessoas dentro do meu instituto, ele só é feita com base ou do cumprimento dos meus protocolos ou com autorização prévia da diretoria, porque eu não sou administração direta e indireta hoje do governo do GDF. Oxe, não precisa dizer mais nada. Segundo a senhora Dulcilene, o instituto dela, de propriedade particular dela, dada pelo senhor governador e autorizado por essa casa, lamentavelmente, não é submetida à fiscalização de nós parlamentares. Quero que os parlamentares que votaram a favor desse projeto lembrem que os senhores se proibiram de entrar lá e fiscalizar. Nós não podemos mais cumprir o nosso papel agora. E aí, deputado Agacel, Vossa Excelência aqui diz que da responsável do governo, gostaria que prestasse atenção principalmente nesse parágrafo. A equipe que estava na sala amarela não sabia como proceder, nem onde estavam os medicamentos para a RCP. É porque talvez isso aqui não interesse mais a quem representa o governo. Fui obrigado a chamar no posto 4 e descobrimos que o carrinho da parada não tinha prancha rígida para RCP. O desfibrilador não tinha cabo para monitoração por ECG. Não tinha gel para as pás. E as saídas de vácuo não funcionavam. Nem o carro reserva de aspiração estava funcionando. Houve um retardo de cerca de 15 minutos até que conseguisse aspirar o tubo orotraqueal, que continha grande quantidade de sangue. A paciente evoluiu para óbito.
Mas é só até para ficar bem claro, viu, deputada Celina? A questão do vigilante, mesmo esse que demonstrou despreparo no momento que tentou sacar a sua arma, mas ele, durante alguns momentos, ele disse claramente, se eu não fizer isso aqui, eu vou responder. Porque ficou bem claro que o que não podia acontecer foi o que aconteceu. Foi exatamente nós termos tido acesso a esse documento. O grande temor, deputada, era a gente descobrir o que hoje nós descobrimos. E a primeira estratégia deu errado. Qual é a segunda? Desviar o foco. Falar da briga do parlamentar com o vigilante e esquecer da morte da senhora Márcia Aparecida. Isso é bem claro, porque nós ouvimos aqui a dona do Instituto Hospital de Base dizer, na primeira pessoa do singular, que para qualquer coisa tem que falar com ela, para falar com o vigilante dela, para falar com o instituto dela, para passar pelos protocolos dela. Tudo é na primeira pessoa do singular. É uma propriedade particular. Ou seja, a responsabilidade é do senhor governador, que transferiu aquilo que é do povo para uma entidade privada para matar o povo. Muito obrigado.